Em entrevista à TV portuguesa RTP, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que condenou 25 réus no processo do Mensalão, teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Ao questionar um dos pilares da democracia, a frase ganhou grande repercussão. Eu acho que o presidente Lula tem um valor impressionante. Um homem que sai do nada, chega a presidente da República e tem muito mais doutoramentos honoris causa do que eu. Tenho 79 anos e sempre fui professor universitário. É um homem que tem o seu reconhecimento. Agora, a sua declaração foi de uma infelicidade monumental. Mas não é a primeira. Não é a primeira, mas essas declarações, elas fragilizam as instituições. Em primeiro lugar, uma declaração que me causou muita espécie, entende? Ele disse o seguinte, que os homens do Mensalão não eram homens da sua confiança. O que também... Agora, eu pergunto o seguinte, o homem que funda o Partido dos Trabalhadores e põe José Genuíno como presidente do Partido dos Trabalhadores, um homem que é presidente da República e o ministério mais importante é a Casa Civil, que é aquela que está em contato direto com ele, diz que não é homem de confiança, o José Dirceu. Eu acho um verdadeiro absurdo. Que era o técnico do time, não é isso que ele disse? E na prática, como é que ele pode dizer, o meu chefe da Casa Civil e o presidente do meu partido não são homens da minha confiança? Quer dizer, esta frase foi, a meu ver, para os dois que eram homens de confiança. Eu debati muito com eles na televisão, no Ferreira Neto foi quando eu os conheci, Mercadante, Genuíno, Dirceu. Me dou muito bem com o Dirceu, apesar de todas as nossas divergências. E declarei isso em jornais, entende? Não é porque eu divergi sempre dele que eu deixo de ser seu amigo, entende? O certo é que, na prática, entende? Eram homens de confiança. E quando aplicaram a teoria do domínio do fato contra o Dirceu, porque não há prova material contra ele, há prova testemunhal, mas não há nenhuma prova material, a teoria do domínio do fato diz o seguinte, não preciso de prova material, eu estou lá no comando, eu sou responsável pelo comando. Videla foi condenado com base na teoria do domínio do fato. Na Argentina. Fujimori, presidente, foi condenado com base na teoria do domínio do fato. Não foi o Fujimori que invadiu a prisão, que matou, entende? Eram os seus comandados. Agora, no Brasil, quem tinha a teoria do domínio do fato? Qual foi o maior beneficiário do Mensalão? Foi o Lula. Eu era contra a teoria do domínio do fato e continuo sendo, porque eu fui sempre, desde os bancos acadêmicos. Eu acho que em direito penal, que é um direito de proteção do criminoso, porque o criminoso nas ditaduras, ele não tem defesa. E o criminoso julgado pela sociedade, ele é enforcado, encilhado. Vê-se, por exemplo, nos filmes de faroeste, quando pegavam, já enforcavam direto. O que vale dizer, o processo penal é feito numa democracia para proteger o criminoso, para que ele tenha o direito de defesa e possa ter um julgamento justo. Por isso é que toda a teoria do direito penal é feita para a proteção do criminoso. E a figura do indúbio para o réu, se o tribunal tem dúvida, ele tem que ser favorável ao réu. Então, eu, pessoalmente, desde os bancos acadêmicos, fui contrário à teoria do Wechsel, à teoria do Klaus Roth, essa teoria do domínio do fato, entende? Por quê? Porque fere o direito de defesa. Agora, se tinham que aplicar a teoria do domínio do fato, tem que aplicar contra o Lula, não contra o Dirceu. Hoje, há um artigo do Aloysio Toledo César, o ATC, que era jornalista antes de ser desembargador, e diz realmente nesse ponto o Lula tem razão. Entende? Foi um julgamento político. Se não fosse político, era ele que devia estar lá, porque ele foi o maior beneficiário. Agora, a declaração dele foi uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, os ministros que estavam lá, grande maioria foi indicado por ele e pela Dilma. O senhor acha que ele tem noção disso que ele fala? É de caso pensado? Porque a própria imprensa... Ele é muito hábil, hein? Em relação ao Lula, muita coisa que ele solta espontaneamente. Mas algo que eu tenho absoluta convicção, ele não é um cidadão culto. Por isso, alguns amigos dizem,
professores de universidades estrangeiras que não concordaram. Eu sou candidato à Universidade do Minho, em Portugal. E dei aulas em Coimbra, Porto, Lisboa, repetidas vezes. Chamavam de doutoramento honoris causa. Porque foram tantos doutoramentos. E um amigo dizia o seguinte: eu nunca vi alguém, um professor de Coimbra, ser tão faminto por esses, comia-os todos, no discurso. Sim, claro. Agora, então não é um homem culto, agora é um homem muito inteligente, dos mais inteligentes cidadãos que eu conheço, extremamente hábil, e ele sabe dizer em cada plateia o que a plateia quer ouvir. Eu considero, por essa razão, quando diz, não, ele solta, assim não pensa, etc., às vezes pode ser que ele solte sem pensar. Mas é um homem, a meu ver, dos mais inteligentes do Brasil, apesar de não ser culto, entende? E por essa razão, alguma coisa há atrás dessas duas afirmações. Mas não são de minha confiança, o problema do tribunal, porque para efeitos do seu povo, daqueles que constituem, digamos, o seu elenco de eleitores, etc., é uma afirmação que agrada. Mas inteligência gera esperteza, seriedade gera honestidade. Eu já tinha ouvido isso daí. Doutor, a inteligência dele deixou uma presidente cujo modelo econômico o senhor questionou durante todo o tempo aqui, e os dados econômicos mostram que são trágicos em alguns momentos. Parte da institucionalização do país retrocedeu durante os 8 anos do governo Lula. A inteligência dele serve para quem? Serve para o poder. Porque Lula tem um projeto de poder. O PT tem um projeto de poder. Ele, quando assumiu, disse, nós vamos ficar 20 anos pelo menos. Eles estão há 12 anos. Um projeto de poder. E nesse projeto de poder é o princípio do Conrad Hesse. Entende? Todos os meios justificam os fins. Na prática, os fins são justificados por todos os meios. Que é a tragédia do princípio da democracia, não é? Do republicanismo. Esse é um problema. E mais do que isso, há um outro filósofo, esse de Harvard, chamado John Rawls. John Rawls tem um livro, Teoria da Justiça. Mas ele tem um livro que pouca gente leu no Brasil, chama-se Liberdade e Democracia. Nesse livro, ele trabalha com as chamadas teorias abrangentes. O que seria isso? Diz, todo o sistema, pessoa que tem um projeto de poder, ele tem teorias abrangentes. Quem não pensa como ele tem que ser afastado, tem que ser eliminado. Só os que pensam como eles, teorias abrangentes, aquelas que têm solução para tudo, é que são elementos que podem ficar no exercício do poder. E as democracias, dizia o Rawls, John Rawls, vivem das teorias não abrangentes. Porque a teoria não abrangente é você ter a sua teoria, eu ter a minha, e nós discutirmos, porque numa democracia é o debate que vai levando a melhor solução. Por que eu falo em teoria abrangente? Porque eu estou convencido que o PT tem um projeto de poder e raciocina com teorias abrangentes. Quando se vê o ar de admiração da Dilma para o Fidel Castro matou milhares e milhares de pessoas em paredões sem julgamento. O cidadão tinha uma denúncia, era levado ao paredão e era fuzilado por ordem do Fidel Castro. Isso na década de 50. A Comissão da Verdade está procurando 429 mortos. Todos os guerrilheiros, todos os que fizeram, houve 429 mortes em combate no DOI-CODE. Ora, se nós analisarmos o que houve de mortes na Argentina, no Uruguai, no Chile, nós somos carmelitas descalças. E eles mataram 119, muitos inocentes, em atentados em shoppings com atos terroristas. Ora, quando veio a Comissão da Verdade, isso é ótimo.
Mas nós não vamos examinar os crimes que nós fizemos, só os crimes dos militares. Isso não é verdade. Isso é ser teoria abrangente. Só admito uma verdade. Não admito a outra verdade, dos atentados contra shoppings, das bombas que foram lançadas em shoppings. Então, eu tenho muito receio, como democrata, entende? E sou favorável às teorias não abrangentes, até como professor. Eu, nas aulas, hoje já não dou mais aula regular, dou mais conferência, entende? Eu punha aos meus alunos o seguinte, eu dava em pós-graduação, Direito Econômico, em bacharelado titular de Direito Constitucional no bacharelado. Na pós-graduação eu disse, olha, os meus pareceres, eu escrevi muitos pareceres, estão todos em livros. Todos os trabalhos que não vão ser as provas, vocês vão pegar um parecer meu, escolhem o que quiserem para criticar. Quero ver a capacidade de crítica de vocês. Baseado numa teoria não abrangente. Baseado não é um pensamento único. E vou mais longe. Agora eu posso confessar, não dizia na época. O primeiro que entregasse, mesmo que fosse uma crítica fraca, eu dava nota boa. Porque assim eu estimulava todo mundo a fazer o mesmo. Porque muitos tinham medo, porque o professor não vai ficar chateado. E eu dava, disse, olha, tem que criticar isso e tal. Mesmo que a crítica fosse uma crítica sem consistência. Com isso, eu estimulava o debate. E a turma aprendia, que tinham que discutir os temas, mostrava por que estava certo, aquilo que não estava, era curso de pós-graduação. Era uma espécie de método do caso diferente. Agora, isto é democracia. Agora, numa teoria abrangente, não se admite. Quem pensa de forma diferente, ele está automaticamente afastado. E hoje nós corremos esse risco.